Torcedor vascaíno, segura a emoção porque o momento é de orgulho puro. O Vasco da Gama está conseguindo resgatar algo que parecia adormecido, trazendo de volta aquela sensação de pertencimento, de identidade e de grandeza que mexe com qualquer apaixonado pela Cruz de Malta. E não é exagero, não. O que aconteceu nos últimos dias mostra que, mesmo em momentos difíceis, a história do Vasco segue pulsando com força dentro e fora de campo. Ontem, por exemplo, tivemos uma cena que marcou em cheio a memória do torcedor. A seleção brasileira entrou em campo e, no apito final, entre os 11 jogadores que representavam o país, 4 tinham ligação direta com o Vasco. 4, amigo. Isso é gigante. E não se trata de uma coincidência qualquer, mas sim da prova de que o clube continua formando, inspirando e servindo de referência para atletas que hoje brilham no cenário mundial. Primeiro, o volante Andrei Santos, cria da base que nunca escondeu o quanto é vascaíno e que, apesar de jovem, já carrega no peito a responsabilidade de ser visto como o futuro da seleção. Depois, Richarlison, que sempre deixou claro seu carinho pelo Vasco e não perde a chance de afirmar essa ligação com orgulho. Logo em seguida, aparece Bruno Guimarães, autor de gol na partida de ontem e que também nunca escondeu o quanto é identificado com o clube. Para fechar, nada menos que Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro, que no início do ano passado chegou a treinar no CT Moacir Barbosa forçando uma chance de vestir a camisa Cruz Maltina. Isso mesmo, ele fez de tudo para ser jogador do Vasco. O clube, na época, não conseguiu concluir a contratação, mas a história mostra que a relação existe e é forte. Imagina só, torcedor, olhar para a seleção brasileira e ver que quase metade do time titular tem raízes ligadas ao seu clube do coração. Não é pouca coisa. É a demonstração de que, independentemente de resultados momentâneos, o Vasco segue presente, marcando gerações e mostrando que sua grandeza não se apaga. Enquanto muitos tentam diminuir a importância da instituição, a realidade vem e prova o contrário. Ontem, no Maracanã, com milhões acompanhando pela televisão e milhares nas arquibancadas, lá estava o Vasco, estampado nas histórias pessoais de 4 jogadores fundamentais. E se isso já não fosse suficiente para inflar o peito de orgulho, ainda teve a imagem que circulou pelas redes sociais mostrando Bruno Guimarães novinho, ainda criança, no Maracanã, com aquela camisa preta clássica da campanha de 2009 na Série B, quando o sentimento não pode parar virou um mantra da torcida. Ao lado dele, um familiar vestia a camisa com essa frase estampada, lembrando aquele ano em que o Vasco retornou à primeira divisão com o apoio incondicional da sua gente. Na foto, Bruno aparece com o uniforme de treino da época, patrocinado pela MRV, mostrando que desde cedo já carregava as cores do clube. Cara, é impossível não se emocionar com essa cena. É a prova viva de que o Vasco segue formando e inspirando jogadores que, cedo ou tarde, acabam estampando essa identidade no cenário mundial. Agora, pensa comigo, Andrei, Richarlison, Bruno Guimarães e Caio Jorge. 4 nomes que, cada um ao seu jeito, representam o Vasco em algum momento da vida. Isso não acontece por acaso. É consequência de um clube que, apesar de tantas dificuldades, segue revelando talentos e construindo histórias que atravessam gerações. É o tipo de coisa que nenhum adversário consegue apagar. Pode tentar, pode querer diminuir, pode até colocar pedras no caminho, mas a realidade é que o Vasco é grande demais para caber em narrativas pequenas. Enquanto isso, fora dos gramados, também tivemos movimentações importantes que mexem com o presente e o futuro do elenco. O clima no CT Moacir Barbosa foi intenso, com treinos fortes e novidades que podem mudar o rumo da equipe nos próximos jogos. O zagueiro Carlos Cuesta, por exemplo, foi finalmente regularizado no bid da CBF e já está apto a estrear. O torcedor que acompanha os bastidores tem falado muito sobre a força física desse jogador, comparando até com um touro, mas com uma velocidade impressionante para quem tem quase 1,85 m de altura. O detalhe é que, por causa dos prazos de inscrição da Copa do Brasil, ele não poderá entrar em campo no clássico contra o Botafogo. A estreia oficial deve acontecer apenas no confronto contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, no domingo seguinte. Ainda assim, a expectativa é enorme para ver como ele vai se encaixar na defesa. Além disso, há também as notícias de mercado que sempre mexem com o torcedor. O lateral esquerdo Leandrinho,
um dos nomes mais promissores da base, está muito próximo de deixar o clube. O interesse vem do futebol belga, mais precisamente do Clube Bruges, que abriu negociações para contar com o jogador em definitivo. Leandrinho tem apenas 20 anos, já foi destaque da seleção sub-20, mesmo assim, não tem recebido oportunidades no elenco principal sob o comando de Fernando Diniz. Isso gera questionamentos entre os torcedores, já que toda vez que foi acionado mostrou personalidade. O Vasco, por outro lado, entende que, se não for para utilizá-lo, o melhor é negociar agora, enquanto o mercado valoriza o atleta. As conversas estão avançando, mas há uma corrida contra o tempo. A janela de transferências na Bélgica se encerra no dia 8 de setembro, à meia-noite. Isso significa que até a última hora desse prazo o negócio precisa estar fechado. O clube europeu trabalha com a ideia de oferecer contrato de 3 anos, enquanto o Vasco tenta assegurar uma venda que seja justa pelo potencial da joia. A referência é clara. No início do ano, Leandrinho esteve emprestado ao Al-Shabaab, da Arábia Saudita, e naquela ocasião a opção de compra estava estipulada em 3 milhões de dólares. Como não foi exercida, agora a expectativa é que qualquer negociação com o futebol belga gire em torno de valores ainda maiores, próximos ou até superiores a 5 milhões de dólares. E não é só Leandrinho que pode sair. Outro nome da base, o atacante Léo Jacó, também desperta interesse. Ele foi um dos grandes destaques do Sub-20 nesta temporada, terminando como artilheiro da categoria com 17 gols em 37 jogos. Já teve chances no profissional contra Santos e Juventude, mas ainda busca seu espaço. O detalhe é que ele pertence ao Nova Iguaçu e está emprestado ao Vasco até o início de 2026. O contrato prevê opções de compra entre 60% e 70% dos direitos econômicos por valores acessíveis, abaixo da casa de R$ 1 milhão. E é justamente aí que entra o risco. Clubes dos Emirados Árabes Unidos já demonstraram interesse e sondaram o staff do jogador para entender sua situação contratual. Caso o Vasco não exerça a opção de compra, pode ver o jovem atacante sair direto para o exterior, sem retorno esportivo ou financeiro. O torcedor que acompanha de perto sabe que isso é um dilema constante no clube. A base produz talentos em abundância, mas nem sempre eles recebem as oportunidades que merecem no profissional. Nomes como GB, Ryan, Paulinho e agora Léo Jacó mostram que existe um celeiro riquíssimo em São Januário. A questão é, será que o Vasco conseguirá aproveitar esses jogadores dentro de campo ou vai acabar vendo outros clubes colherem os frutos? Enquanto tudo isso acontece, a contagem regressiva já está ligada para o grande clássico contra o Botafogo, válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O coração do torcedor acelera só de pensar nesse duelo. O ambiente é de ansiedade, mas também de confiança. O time vem treinando forte, o elenco começa a ganhar reforços importantes e a sensação é de que o Vasco pode, sim, surpreender e buscar a classificação. E se o clima já estava quente com tanto orgulho e expectativa, o dia seguinte no CT Moacir Barbosa reforçou essa energia. O elenco se apresentou novamente para mais uma sessão de treinos intensos, dando sequência à preparação para esse jogo decisivo contra o Botafogo. O ambiente no centro de treinamento é de concentração total, mas ao mesmo tempo de leveza, porque os jogadores parecem conscientes da responsabilidade, ao mesmo tempo, confiantes na capacidade de superar o rival. O técnico Fernando Diniz observa atentamente cada movimentação, alternando trabalhos físicos, atividades táticas e, claro, aquele toque característico de intensidade que ele cobra desde o primeiro dia. No meio de tudo isso, a presença de Carlos Cuesta impressiona. Mesmo sem poder atuar pela Copa do Brasil, o zagueiro já chama a atenção nos treinos. Forte, rápido, com uma imposição que surpreende até os mais experientes do elenco, ele chega para ser peça-chave na defesa. O comentário que corre dentro do CT é que finalmente o Vasco terá um defensor de peso, capaz de combinar vigor físico com leitura de jogo. Os companheiros elogiam, a comissão técnica comemora e o torcedor, mesmo ainda sem vê-lo em campo, já começa a criar uma expectativa enorme em cima dele. É o tipo de reforço que não apenas preenche uma lacuna, mas eleva o nível da equipe inteira. Mas nem só de chegadas vive o noticiário cruzmaltino. O mercado da bola continua rondando São Januário, e cada informação que surge mexe com o humor da torcida.
Depois de Leandrinho e Léo Jacó, outros nomes da base também aparecem no radar de clubes de fora. O lateral direito Paulinho, por exemplo, segue sendo monitorado por equipes europeias, e o atacante GB desperta o interesse de empresários que veem nele potencial de retorno financeiro imediato. Essa pressão externa mostra a força da base vascaína, mas também evidencia o desafio que o clube enfrenta: como equilibrar a necessidade de reforçar o caixa com a urgência de manter talentos capazes de mudar o rumo dentro de campo. O torcedor, claro, se preocupa. Não é de hoje que o Vasco vê promessas deixarem o clube antes mesmo de se firmarem como protagonistas no time principal. E, diante dessa realidade, surge sempre aquela dúvida: até que ponto vale vender cedo e perder o talento esportivo? E até que ponto vale segurar para que o jogador brilhe com a camisa do Vasco? No caso de Leandrinho, a sensação é de desperdício, porque ele mostrou em oportunidades anteriores que tem condições de assumir a lateral esquerda. No caso de Léo Jacó, existe o temor de que o clube repita erros do passado, quando jovens atacantes foram negociados sem que o torcedor sequer tivesse tempo de se apegar a eles dentro de campo. Enquanto a diretoria tenta resolver essas questões, o foco dentro das quatro linhas continua sendo a preparação para o clássico. O próximo encontro com o Botafogo é tratado como final antecipada, e não há como negar a carga emocional que essa partida carrega. Jogar contra o rival em mata-mata de Copa do Brasil é muito mais do que apenas um jogo. É honra, é tradição, é memória. O torcedor vascaíno já começa a relembrar grandes confrontos do passado, aqueles que entraram para a história, e sonha em escrever mais um capítulo marcante agora. E nesse embalo, o Vasco tenta resgatar uma identidade que sempre foi a sua marca registrada: a de ser competitivo, aguerrido e, acima de tudo, de não se curvar diante das adversidades. Porque se existe algo que diferencia o Clube da Colina, é a capacidade de se reerguer nos momentos mais improváveis. E esse espírito parece estar de volta. Basta olhar para as imagens dos treinos, para as declarações dos jogadores, para a atmosfera criada ao redor dessa partida. O sentimento não pode parar, e de fato não parou. Outro detalhe que reforça esse momento especial é a presença cada vez maior da torcida no dia a dia do clube. Mesmo nos treinos fechados, os gritos ecoam do lado de fora, a energia chega até os jogadores, e a conexão entre time e arquibancada se fortalece. O torcedor sente que o grupo está comprometido e o grupo sente que o torcedor está ao lado, acreditando, empurrando, vibrando. Essa simbiose é o que faz a diferença em clássicos, é o que transforma jogos em noites mágicas e vitórias em lembranças eternas. E como se não bastasse todo esse contexto, as imagens que circularam recentemente de Bruno Guimarães com a camisa do Vasco em 2009 voltam a lembrar a todos o tamanho desse clube. O Vasco é parte da vida de milhões de pessoas e segue inspirando atletas que hoje brilham mundo afora. Andrei, Richarlison, Bruno, Caio Jorge, 4 nomes que, de maneiras diferentes, têm raízes ligadas ao clube e que mostram que a Cruz de Malta está presente onde menos se espera. Isso é grandeza. Isso é Vasco. Por tudo isso, a sensação que paira no ar é a de que o momento pode ser um divisor de águas. A classificação sobre o Botafogo pode não apenas colocar o Vasco nas semifinais da Copa do Brasil, mas também consolidar uma fase de reconstrução que já vem sendo desenhada há algum tempo. Cada treino, cada notícia de bastidor, cada detalhe da preparação aponta para um clube que tenta, com todas as forças, se reencontrar com a sua verdadeira identidade. O torcedor, ansioso, conta os dias, as horas e até os minutos. A quinta-feira se aproxima e com ela o desafio de provar, dentro de campo, que o Vasco está pronto para voltar a ser protagonista. As dificuldades existem, os problemas não desapareceram, mas a chama que move essa instituição voltou a arder com intensidade. E quando o Vasco joga com o coração, quando a torcida empurra e quando a camisa pesa, qualquer adversário sabe que tem uma pedreira pela frente. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Um clima de tensão começou a rondar os bastidores do Vasco da Gama após uma declaração que promete dar muito o que falar nos próximos dias. O presidente do clube, Pedrinho,
aparentemente perdeu a paciência e fez uma afirmação que deixou torcedores e jornalistas em polvorosa. Esse jogador não joga mais no Vasco, teria dito, em tom enfático, durante um encontro nos corredores da sede social do clube. A declaração, ainda não confirmada oficialmente, já gerou um verdadeiro burburinho entre quem acompanha de perto a rotina do time cruzmaltino. Segundo relatos de fontes próximas à diretoria, a irritação de Pedrinho não teria surgido do nada. O jogador em questão, embora talentoso e reconhecido por seu desempenho em campo, estaria envolvido em episódios que teriam irritado a cúpula do clube. Reuniões internas teriam se tornado cada vez mais tensas, e o clima nos treinos também estaria longe de ser amistoso. Testemunhas afirmam que, nos últimos dias, o presidente chegou a discutir com membros da comissão técnica sobre a postura do atleta e teria sugerido medidas drásticas caso não houvesse mudança imediata. Entre os torcedores, a notícia já circula como um verdadeiro escândalo. Nas redes sociais, os comentários vão desde a defesa ferrenha do jogador até críticas à postura firme do presidente. Alguns afirmam que Pedrinho estaria agindo de maneira impulsiva, enquanto outros enxergam sua atitude como necessária para manter a disciplina no clube. O fato é que o rumor já colocou o Vasco da Gama no centro das atenções e promete movimentar ainda mais os bastidores da política interna do futebol carioca. Nos corredores da imprensa esportiva, especula-se que a decisão do presidente pode ter impactos diretos na montagem do elenco para os próximos jogos. Se realmente a saída do jogador se concretizar, o técnico terá que reorganizar a equipe e lidar com a pressão da torcida, que acompanha cada movimentação com atenção redobrada. Alguns analistas sugerem que a situação pode gerar efeito cascata, influenciando negociações futuras e até mesmo interferindo na chegada de novos reforços, já que o clima no clube passa a ser visto como instável. Enquanto isso, o jogador citado ainda não se pronunciou publicamente sobre as declarações de Pedrinho. Fontes próximas afirmam que ele se encontra em silêncio absoluto, possivelmente aguardando os próximos passos da diretoria. A expectativa é de que nos próximos dias novas reuniões definam se a decisão será mantida ou se haverá algum tipo de reconciliação entre atleta e presidente. Por enquanto, o que se observa é um verdadeiro suspense no Vasco da Gama, onde cada comentário e cada rumor ganha proporções quase cinematográficas, deixando a torcida em estado de alerta e o mercado de transferências atento a cada movimento. Se o burburinho se confirmar, Pedrinho pode marcar época como um presidente que não hesita em tomar decisões polêmicas, mesmo que isso signifique enfrentar críticas e dividir opiniões. E, para o jogador, os próximos capítulos ainda são uma incógnita. Entre o talento que o projetou e a decisão enérgica da diretoria, há um confronto de interesses que promete ser acompanhado de perto por todos que vivem e respiram o Vasco da Gama. Até lá, resta apenas esperar, especular e acompanhar de perto o desenrolar dessa história que, sem dúvidas, promete deixar marcas nos bastidores do futebol carioca. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.